pessoal, estamos começando a nossa live, onde vamos conversar sobre o motu próprio Spiritus Domini do Papa Francisco, que amplia o ministério de leitor e de acólito para as mulheres. Então nós queremos hoje conversar um pouco, explicar um pouco o que é que exatamente trata isso, tirar dúvidas, não é? De pessoas que mandaram suas perguntas para a gente. Então, boa noite para vocês que estão chegando, né? Tá chegando o pessoal aí, Plícia, Galdino, boa noite. Vocês são Góis, boa noite. Bem-vindos. Quero já dizer de início que a gente vai começar aqui essa live, ela vai ficar depois disponível aqui no Instagram, no IGTV, e vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube. Né? A gente vai subir também para lá, tá bom? Muito bem, professora Lila, bem-vinda, irmã. Paz e bem para você também, não é? A Paulinha Dantas, minha esposa, está acompanhando também. Ela está lá no quarto com a neném, mas está acompanhando. Mércia Pereira, bem-vindo. Vitor Manuel, bem-vindos. Bem-vindos, vocês estão chegando. Guido Moraes, bem-vindo. Espero que vocês gostem, né? A gente possa ir batendo esse papo hoje sobre esse motu próprio, tá bom? Bom, vamos então começando, né? O pessoal está entrando, né? Davidson Franca também, bem-vindo. Todos vocês que estão entrando aqui, participando com a gente, né? Sejam todos bem-vindos. A Soares também acabou de entrar. Elizabeth, bem-vinda Elizabeth, Rosa Fernandes, bem-vindo, Anderson, também bem-vindo, bem-vindo todos vocês. É só uma pergunta antes da gente continuar, o áudio está bom? Se estiver bom, por favor, deem aí um joinha, só para eu saber que está bom. O áudio está ok? Vocês estão escutando direitinho? Não está cortando? Está tudo ok, não é? Deem um joinha só para a gente ter certeza aqui que está tudo bem e a gente então vai começar propriamente o nosso conteúdo. Ah, beleza, pessoal. Obrigado. Pronto, obrigado pelo retorno. Estou vendo aí. Ótimo. Então nossa internet está funcionando. Ótimo. Bom, então vamos começar a nossa conversa, não é? Veja, gente, o Papa Francisco, nesse domingo passado agora, dia 10, que a igreja celebrou a festa do batismo do Senhor, né? E com isso fechou o ciclo do Natal e abre então o tempo comum na liturgia. Nesse domingo específico ele lançou um motu próprio. Primeiro vamos explicar o que é isso. O que é um motu próprio? O motu próprio é uma espécie de decreto, né? Se você for comparar com a nossa sociedade civil, o presidente da República aqui no Brasil ele pode emitir um decreto. E no decreto ele não cria uma lei nova, ele regulamenta as leis que já existem, ele amplia alguns direitos, ele pode fazer algumas coisas. O motu próprio é parecido. A própria expressão latina motu próprio quer dizer isso, né, de iniciativa própria, pessoal. Ou seja, é um documento que estabelece questões de norma para a igreja, de iniciativa pessoal do Papa. Mas, repito, ele não cria uma doutrina nova, não cria uma lei nova. Ele vai, a partir do que já está estabelecido na doutrina e nas normas da igreja, ele vai ampliar, desenvolver, aprofundar. Né? Então ele fez esse motu próprio específico, tratando do ministério de leitor e acólito que tem na igreja. Né? Que a igreja hoje católica tem esses dois ministérios. E aí a gente vai explicar então um pouquinho esse motu e vamos explicar também um pouquinho o que são esses ministérios, porque muita gente confunde e não sabe para que serve, né? Alguns não sabiam nem que existiam. Né? Então a gente quer esclarecer isso agora para vocês, tá bom? Então, para a gente não ficar dando voltas e se repetindo, eu vou seguir aqui o motu. O motu tem uma página só, né? É um texto curto, né? Mas muito denso, né? Com muitos elementos. Então, eu não vou ler o motu, mas vou pegar aqui os pontos com vocês e vamos então aprofundando. Tá bom? E aí vamos tentando responder as perguntas de quem nos botou lá na caixinha né, nos nossos stories. Especialmente agradeço a Plícia e a Mohamed, que mandaram uma lista de perguntas que talvez contemple a pergunta de muita gente.
Então a gente vai tentar responder aí as questões de vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro, o próprio título, né? Spiritus Domini, ou seja, o Espírito do Senhor. Né? O moto próprio ele traz esse título, né? Ele tem esse nome, porque o próprio Papa ele está dizendo que está lembrando que os dons, os carismas, vêm do Espírito. Né? Ele recorda, de certo modo, aqui lá a primeira carta de Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14, mas especificamente 1 Coríntios capítulo 12, quando o São Paulo fala que muitos são os dons na igreja, mas é um único e mesmo Espírito que dá esses dons. Então, ao intitular esse moto próprio de Spiritus Domini, ele tá lembrando que é o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Jesus, que ele vai dizer na primeira frase do documento, ele é o doador dos dons. Todos os dons que a igreja tem são frutos do mesmo e único Espírito. E aí ele vai nos lembrar, no parágrafo primeiro desse texto, né, que muitos são os dons que o Espírito nos dá e que ele concede à igreja. Alguns desses dons, eles vão ganhar uma estabilidade. Essa estabilidade, ela vai então se tornar o que nós chamamos de um ministério, um serviço, que é um serviço que se torna permanente na vida da comunidade, da igreja. Esses ministérios, então, eles vão ganhar uma estrutura, né? Porque eles vão permitir que a igreja se organize e que o serviço da igreja seja exercido de maneira organizada, né? Sistemática, e possa, então, se ampliar, desenvolver, avançar na sua missão. Eles colaboram para que a igreja realize a sua missão no mundo, que é ser testemunha de Cristo, anunciadora da sua boa notícia do Evangelho. Ao lembrar então dessa teologia dos carismas, e lembrar que os carismas, quando se tornam estáveis, se tornam permanentes, assumem uma função permanente na comunidade e vão se tornar ministérios, ele está lembrando que esse processo todo, por trás disso, está a ação do Espírito. Né? O Espírito de Deus é que move tudo isso. É o Espírito de Deus que suscita esses carismas e os desenvolve na vida da igreja. Né? Então, eu estou aqui olhando de lado porque eu estou seguindo aqui para eu não perder nenhuma informação importante, né, para vocês. Ele vai lembrar também que entre esses ministérios, alguns vão ter um certo destaque, porque vão receber o status de sacramento. E nesse sentido, nós temos o ministério ordenado, ou seja, diácono, presbítero, padre, não é? E bispo. Esses três ministérios, esses três dons, carismas, que vão assumir a posição de ministério na vida da igreja, eles têm um status especial de sacramento. Ou seja, quem recebe esses ministérios, eles recebem esses ministérios por meio de um sacramento, que é o sacramento da ordem. Não é? Por isso se chama de ministérios ordenados, porque a pessoa, pelo sacramento da ordem, se torna diácono, se torna padre, presbítero, se torna bispo ou episcopo. Né? Por que eu estou destacando isso logo no início? Porque o Papa aqui ele chama a atenção que esses ministérios, né, fazem parte das chamadas ordens sagradas. Né? Agora, tirando esses ministérios de bispo, padre e diácono, a igreja tem outras tarefas que ao longo da história sempre foram distribuídas na comunidade entre os fiéis, entre o povo de Deus, de acordo com a necessidade e a maneira como a igreja em cada lugar se organiza e vive. E ele vai lembrar então que muitos desses ministérios foram confiados aos leigos, né, leigos e leigas, por meio de ritos, que não são sacramentos, né, mas ritos litúrgicos que dão a fiéis leigos e leigas uma missão dentro da comunidade para ser exercida. Bom, é um rito não sacramental, porém um rito litúrgico. E ele vai dizer que isso acontece por quê? Porque todos nós, vocês que estão nos acompanhando, somos cristãos porque fomos batizados. E no batismo, nós já participamos do sacerdócio de Cristo. Ou seja, nós temos a tríplice missão, todos nós cristãos, batizados. Né?
profética, sacerdote e real. E, né, chama-se munus real. Ou seja, eu tenho a missão de ser anunciador do evangelho, profeta. Eu tenho a missão de exercer, de certo modo, o sacerdócio de Cristo no mundo. Ou seja, eu, com minha vida, intermediar para as pessoas a presença de Cristo. E ser também aquele que, por meio da minha oração, da participação na liturgia, presta a Deus também um culto de louvor, de adoração. Então eu exerço também um mundo sacerdotal, como batizado, né? E real, ou seja, eu sou chamado a cuidar, a administrar, a ajudar, a contribuir na missão da igreja e na presença da ação, na evangelização no mundo também, no ato de ajudar a conduzir, organizar a comunidade, a vida da igreja. Então nós temos, todos os batizados, essa tríplice missão. E aí o Papa lembra que esse rito que concede algumas funções específicas aos leigos, que não é sacramento, mas é um rito litúrgico, ele tem como sua referência justamente essa dignidade batismal que todos nós temos, né? E que temos então essa missão de contribuir com a missão de Cristo no mundo por meio da missão da igreja também, que tem a igreja tem o papel de no mundo continuar a missão de Cristo, e todos nós fazemos parte da igreja, que somos igreja, então entramos nesse processo. Veja então que aqui nesses primeiros 2 parágrafos, de maneira bem condensada, o Papa traz para a gente toda a teologia dos sacramentos, dos ministérios e dos carismas, né? De maneira bem condensada, ele nos dá uma visão dessa teologia. E ao fazer isso, ele então nos prepara para o tema, não é? Que é o tema desse documento próprio, que é a questão do leitor e do acólito, né? Veja, ele vai lembrar aqui que esse documento ele não está fora da tradição, né, da igreja, mas ele vai lembrar que aqui ela está dentro da tradição de um documento que veio antes, de 1972, do Papa Paulo VI, né? Hoje São Paulo VI, né? Que foi o moto próprio na época de Paulo VI, chamado Ministeria Quaedam. Esse moto próprio foi muito importante do Paulo VI. Por quê? Porque nesse documento do Paulo VI, em 1972, ele reorganizou justamente os ministérios na igreja. Veja, na época de Paulo VI e antes de Paulo VI, nós tínhamos ministérios subdiácono, além de leitor e acólito, tinha tossura, para quem ia entrar no caminho do seminário e se preparar para a vida religiosa, fazia a tossura, que é aquele cortezinho no cabelo que fica aqui, aquela coroazinha careca, né? Então tinha vários ritos, várias coisas. Paulo VI reorganiza tudo isso nesse moto próprio, vai dizer, não, vou dizer com minhas palavras, né, mas não é desse jeito tão simples. Ele faz assim, não, para tudo isso, não precisa desse monte de ministério, bastam apenas 2, leitor e acólito, vai dizer Paulo VI. Leitor e acólito. Basta esses 2 ministérios. Esses ministérios serão confiados, podem ser confiados a leigos, ou seja, a não religiosos. Mas eles deverão ser obrigatoriamente também dados aos candidatos ao ministério ordenado, ou seja, quem quer ser padre, quem quer ser diácono, tem que receber o leitorado e o acolitato, ou seja, tem que receber o ministério de leitor e o ministério de acólito, obrigatoriamente. Mas esse ministério pode ser dado também aos leigos. Só que Paulo VI vai dizer, nesse moto próprio aqui, que os leigos que vão receber esse ministério só podem ser homens. Então Paulo VI, em 1972, enxuga os ministérios que tinham uma certa confusão, tanto ministério que existia, ele enxuga isso em 2 ministérios, né? Leitor e acólito, estabelece que os leigos podem receber esses ministérios, e ele vai dizer que os leigos que vão receber esses ministérios seriam somente homens, né? E aí, de certo modo, ele fecha aqui a questão dos ministérios, nessa perspectiva. O Papa Francisco, seguindo esse caminho de Paulo VI, vai dizer, bom, o Papa Paulo VI estabeleceu esses 2 ministérios e eles são disponíveis para os leigos. Agora,
seguindo essa perspectiva que os leigos não são só homens, mas também as mulheres, e que de lá para cá, né, de 72 até aqui, a reflexão pastoral, né, ela se desenvolveu, amadureceu, se aprofundou em relação ao papel dos leigos e leigas na vida da igreja, e vendo que várias conferências episcopais no mundo todo, né, já delegavam a mulheres a função de ler, distribuir a comunhão, de fazer várias funções na vida da igreja. Então, o Papa Francisco entende que, na prática, pastoralmente, já acontece. Então, ele estabelece agora, normativamente, que as mulheres também podem ter acesso, podem receber o ministério de leitor e de acólito, né? Se tornar leitoras e acólitas, né? Ele estabelece, então, esse processo. Ele amplia aquilo que Paulo já tinha estabelecido, restringindo para homens. O Papa Francisco agora amplia e estabelece que tanto homens como mulheres podem receber esses ministérios de leitor e de acólito. Bom, até aqui eu quis explicar a vocês o caminho dessa questão desses ministérios em relação tanto à sua origem como dom, carisma, não é? Que vem de Deus, vem do Espírito de Deus que concede à igreja, mas também em relação à própria normatização da igreja, passando de Paulo VI para agora o Papa Francisco. Bom, tendo visto isso, eu quero agora dizer para vocês o que são esses ministérios, porque aqui é que está, às vezes, a confusão na cabeça das pessoas. O que é esse ministério de leitor e de acólito? Não é? Porque tem gente que acha que leitor e acólito é coisa de padre, coisa de diácono, padre, não é? Ou é para quem vai ser padre. Não, não é? O ministério de leitor e acólito não é só para quem vai ser padre. O Papa Paulo VI já disse isso lá em 72, né? E o Papa Francisco reforça aqui. Os ministérios de leitor e acólito são ministérios para o povo de Deus. Ou seja, todos os cristãos, leigos e leigas, podem receber esses ministérios. Esses ministérios eles são chamados de ministérios instituídos, né? Diferente dos ministérios de diácono, padre e bispo, que são ministérios ordenados, ou seja, são dados por meio de um sacramento, que é o sacramento da ordem. O ministério de leitor e o ministério de acólito são ministérios instituídos, ou seja, a igreja institui uma pessoa naquela função. Ela concede àquela pessoa uma missão específica, com aquela função específica. Então, para a gente entender direitinho o que é o leitor e o que é o acólito, qual é a função de cada um, né? Eu peguei aqui, só para indicar aqui a fonte, talvez vocês não consigam ver porque está apagadinho, mas isso aqui é o Pontifical Romano, não é? É o livro litúrgico que os bispos, né, os mestres de cerimônia utilizam para as celebrações de ordenação, né, várias celebrações que é o bispo responsável de presidir. Aqui você tem os ritos de leitor e acólito com os textos dos documentos, né? Não tem o texto de Francisco, porque esse texto aqui é antes de Francisco, mas tem o de Paulo VI aqui, né? E tem o ritual. Então eu terei daqui as características dos ministérios para que a gente possa entender o que é um leitor e o que é o acólito. Qual é a função deles, não é? Então vamos lá. Primeiro reforço. Esse ministério, o ministério instituído, o bispo, e é o bispo que dá esse ministério, não é o padre, certo? É o bispo que dá esse ministério, é ele que celebra a liturgia na qual a pessoa recebe esse ministério. É um ministério instituído, ou seja, o bispo, como aquele que é responsável pela igreja local, que é a diocese, ele vai dizer, você, né, a comunidade cristã, e eu como bispo, pastor da comunidade, confio a você essa missão. Né? Isso é instituir, de maneira simples para a gente entender. Então veja, o leitor. Qual é a função do leitor? O ministério do leitor. O leitor, a pessoa que recebe o ministério de leitor, ele vai ter então a missão, primeiro, de ler
a palavra de Deus na Assembleia Litúrgica, ou seja, na liturgia, nas celebrações, seja da palavra, na missa, não é, que é o nosso mais comum, o leitor tem a missão de fazer a leitura, não é? De fazer as leituras. A primeira leitura, a segunda leitura, por exemplo, né? Que são as leituras da missa. Não o evangelho. O evangelho o leitor não faz. O evangelho é o diácono ou o padre, que preside a celebração, né? Também ele pode recitar o salmo, se não tiver um salmista. O leitor também tem a missão de proclamar as intenções da oração universal dos fiéis, que é aquela parte das preces da missa que na Semana Santa especificamente você tem as intenções e as preces. E as intenções, então, o leitor é responsável de fazer, né? Isso quando não houver o diácono responsável, né? Ele também deve dirigir o canto e a participação do povo, né? Ou seja, ele ajuda também na animação litúrgica do canto. Ele deve, né, tem a missão de ajudar os fiéis a se prepararem para receber o sacramento. Então, ele é o ministro da palavra que deve ensinar, orientar os fiéis para que eles possam participar de maneira plena, digna, consciente dos sacramentos. Ele também, quando necessário, né, ele pode também ajudar outros fiéis a se prepararem para participar da liturgia, na liturgia da palavra, ou seja, preparar leitores, né, preparar outras pessoas para participar. Desculpa a paradinha que eu dei uma olhadinha aqui só num comentário. Bom, vamos lá. E ele também deve ser uma pessoa que está sempre buscando estudar, se aprofundar na Bíblia, na Sagrada Escritura, já que ele é um proclamador da palavra. Veja, essas características estão no rito. Eu posso dizer em outras palavras que o ministério de leitor é o ministério da palavra. A pessoa que recebe o ministério de leitor, ele assume na comunidade a missão de ser um proclamador da palavra de Deus. Na liturgia, lendo as leituras na liturgia, mas também auxiliando no trabalho de catequese, na formação de outros leitores na liturgia, não é? Animação bíblica na comunidade. O leitor também ele tem essa missão de colaborar na animação bíblica na comunidade, motivar as pessoas a se aproximarem da palavra de Deus, a conhecer melhor a palavra de Deus. Então, o ministério de leitor, ele concede à pessoa, de maneira oficial, essa missão na comunidade, né? De poder exercer essas várias funções na comunidade. Já o ministério de acólito, ele é mais ligado realmente ao ambiente celebrativo, litúrgico. O ministério de acólito, ele tem a função de ajudar tanto o diácono como o padre no serviço litúrgico. Ele cuida do altar, né? Ele ajuda o diácono e o sacerdote na liturgia, né, na celebração, por exemplo, da missa. O acólito ele ajuda lá no altar a trazer o pão e o vinho, a organizar o altar, a preparar a mesa, auxilia o diácono e o padre nesse processo. Alguns poderiam até dizer, bom, isso é basicamente o que o coroinha faz. Sim, exato. O acólito ele faz o que o coroinha faz na missa, né? Aquelas funções de ajudar no altar, preparar as coisas e a fazer as coisas, colaborar com o padre e o diácono, se tem diácono na celebração, a realizar os atos litúrgicos, né? O acólito, ele também é responsável por ajudar na distribuição da comunhão como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. O ministro ordinário da comunhão, ou seja, o ministro que é responsável de maneira ordinária, ou seja, normal, o comum, é o padre, e o diácono e o bispo, né? O acólito, ele pode distribuir a comunhão como ministro extraordinário. E aí aqui eu lembro que ele é ministro extraordinário um pouco diferente dos ministros que nós temos hoje. Porque os ministros extraordinários da comunhão que nós temos hoje, eles recebem um mandato que é temporário, né? Eles têm uma preparação, recebem um mandato na paróquia, é temporário, o próprio padre concede esse mandato, né, na paróquia a essas pessoas, e eles aí durante 1 ano, 2 anos exercem a função de ministro extraordinário da comunhão.
O acólito não, ele recebe de maneira permanente essa missão. Ele é instituído acólito. Não é? E uma das missões que ele tem é distribuir a comunhão de maneira extraordinária, ou seja, ajudar na missa a distribuir, se for preciso, e levar para os doentes, levar para os enfermos a comunhão. Né? Só que ele recebe o ministério de maneira estável. Né? Enquanto os ministros extraordinários que nós temos em nossas comunidades, de um modo geral, eles são temporários. Muitas vezes recebem o ministério por um tempo, depois tem que renovar o ministério, né? Eles têm um tempo de serviço. Né? O acólito ele pode também, em algumas circunstâncias, quando não tem um padre ou diácono, ele pode expor a comunhão para adoração e depois recolher, mas nunca pode fazer a bênção do Santíssimo. Né? Ele também pode ajudar outras pessoas, né? Organizando a liturgia, por exemplo, orientar as pessoas para ajudarem na liturgia, por exemplo, carregando o missal, a cruz, as velas, aquele aparato que nas celebrações muitas vezes a gente tem, de pessoas que têm várias funções, fica ali um segurando o livro para o padre fazer as orações, outro segura a cruz na hora da procissão. O acólito ele pode ficar responsável de ajudar a organizar isso na liturgia. Né? Preparar outras pessoas para que ajudem nessas funções práticas da liturgia que muitas vezes a gente precisa. Bom, essas são as funções de leitor e acólito. Né? É interessante a gente entender que na prática essas funções elas já acontecem nas nossas comunidades, mesmo sem ter pessoas instituídas como leitor e acólito. O que acontece hoje na maioria dos lugares, pelo menos o que eu conheço, né, é que o ministério de leitor e acólito são dados aos seminaristas que estão se preparando para receber o sacramento da ordem, a serem ordenados padres. Então, uma das etapas desse processo deles é receber o ministério de leitor e receber o ministério de acólito. Né? E geralmente os ministérios são dados a eles. Né? Aos leigos, de um modo geral, eles já têm um espaço para realizar essa missão, mas nenhum recebeu esse ministério de maneira instituída, né? Como diz aqui o documento. Pelo menos eu não conheço nenhum leigo que tenha o ministério instituído de leitor e ou de acólito, porque a pessoa pode receber os dois, ou pode receber só um ou outro. Né? Então, eu não conheço leigos que numa comunidade têm essa missão e receberam isso de maneira instituída, segundo o rito da instituição desses ministérios. Uma das razões disso acontecer, gente, é porque até hoje, né, até domingo passado, como só os homens podiam receber, e na prática nossas comunidades são formadas pesadamente por mulheres que colaboram nessa missão, que são leitoras, são cantoras, ajudam a preparar o altar, não é? Levam a comunhão para os doentes. Então, como a maioria grande das pessoas que exercem essas funções são mulheres, se estabelecesse que só quem tem um ministério instituído poderia fazer isso, né, as mulheres seriam todas elas excluídas dessas funções. Então, o que acontece é que na prática não se deu aos leigos isso aí, apesar de ser possível desde 1972, de ser dado aos leigos esse ministério. Mas como era restrito aos homens, né, na prática muitos bispos acharam melhor não dar, mas chamar e na prática os leigos exercerem essa função. Bom, agora com essa ampliação que o Papa Francisco faz, determinando que as mulheres também podem receber o ministério de leitor e de acólito, se abre a questão. Né? E agora, como é que vai ficar? Como é que vai funcionar isso? Né? Bom, antes de entrar nesse ponto, como é que vai funcionar isso, que isso é um ponto que a gente vai refletir um pouco, porque não tem resposta ainda, isso é muito novo, eu quero só lembrar mais um último ponto aqui do documento. Não é? Só para vocês terem presente, depois vocês podem baixar na internet, não tem em português ainda, mas eu vou colocar o link do documento, né, no canal do YouTube, eu vou botar lá o link do documento, aqui no Instagram eu não consigo colocar o link aqui no IGTV, quando for para o IGTV, mas no YouTube, quando o vídeo subir para lá, eu vou deixar lá o link dos documentos. Só que você
vão ter acesso por enquanto em espanhol, ou em italiano, ou em inglês. Não tem ainda em português a versão do documento, tá certo? Deve sair, mas por enquanto não tem. Veja, esse documento então, do Papa Francisco, ele altera o artigo 230, o cânon 230 do direito canônico, o Código de Direito Canônico, o parágrafo 1º. Na prática, é isso que esse documento faz. Ele altera a redação do cânon 230, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico. O que é que diz o cânon 230, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico? Diz assim: aos leigos varões, ou seja, homens, que tiverem idade e qualidades estabelecidas por decreto da Conferência dos Bispos, podem ser assumidos estavelmente, mediante o rito litúrgico prescrito, para os ministérios de leitor e acólito. Esse motu próprio do Papa Francisco altera essa redação. Como é que agora vai vir no Código de Direito Canônico? Vai vir assim: os leigos, e sai a palavra varões, não tem mais varões, ou seja, não é os leigos homens, mas os leigos. Ponto. Ou seja, tanto homens como mulheres leigos que têm idade e os dons determinados por decreto, e assim segue a redação como era antes, né, como eu li agora. O que muda aqui é que some a palavra varão, some a palavra homem, e agora os leigos, todos os leigos, homens e mulheres, né, podem, desde que eles tenham a idade e preencham as condições que a Conferência Episcopal estabelecer. Bom, essa foi a mudança prática que o documento faz no Código de Direito Canônico e que deu essa abertura agora, para que as mulheres possam receber o ministério de leitor e de acólito. Agora, como é que isso vai se dar na prática? Não é? Como é que vai ser a prática pastoral? Não é? Polícia já tá. Outra pergunta, né, Polícia? Sua lista tá grande, viu? Vou responder todas, se Deus quiser. Mas outra perguntinha simples, eu vou dizer a você alguma coisa agora. Né? Veja. Primeiro, como é que vai ser a prática disso? A gente tem que entender duas coisas. Como agora essa questão das mulheres é uma novidade, não é? Isso vai ter que se pensar como é que vai funcionar. Por quê? Porque na prática nem homens tinham esse ministério instituído aqui no Brasil, como em muitos lugares eu não conheço homens leigos que tenham recebido o ministério instituído de leitor e de acólito. Né? Agora que é para as mulheres, a grande questão é, vamos começar a ter? Né? Na prática, vai se começar a estabelecer algumas pessoas que vão ser instituídas como leitores e leitoras, acólitos e acólitas, né? Segundo o rito estabelecido para esses ministérios, ou vai continuar como já é. Ou seja, as pessoas vão continuar participando da liturgia, exercendo a função de acólito, de leitor, sem ter o ministério instituído, mas vão lá realizar a missão como sempre fizeram. Ou seja, não muda nada na vida da gente. Essa é uma questão que se abre, não é? Se na prática isso vai mudar ou não. Agora, a segunda coisa, e que eu quero chamar a atenção, que eu acho muito importante, é o fato do Papa Francisco explicitar esse espaço das mulheres na igreja, porque ele torna oficial e visível algo que na prática pastoral já existia, ou seja, as mulheres elas têm um papel muito importante na vida das comunidades. E que muitas vezes na norma da igreja não é reconhecido. E agora, ao fazer isso, o Papa está dizendo que as mulheres, se reconhece as mulheres a mesma dignidade no exercício dos ministérios na igreja que também tem os homens. Né? Então, essa abertura é muito importante, porque é um reconhecimento oficial do que elas já fazem na prática, mas que agora oficialmente se dá visibilidade a essas mulheres nos ministérios e funções que elas exercem. Né? Então, isso aqui é muito importante no sentido também de linguagem, de mentalidade para a igreja. Porque a igreja tende ainda a ter um olhar que puxa muito para os homens e que perde a perspectiva das mulheres, quando na verdade as mulheres são um grande número de fiéis que na igreja exercem funções, ministérios e assumem muitos trabalhos pastorais. Bom, agora a prática é que, como eu disse, vai ser o desafio.
Vou pegar aqui então algumas perguntas que vão ajudar a gente aqui que o pessoal colocou, né? Como isso poderá, né, aqui tem uma pergunta que é do Mohamed, como isso poderá expandir a participação do laicato, em especial das mulheres? Não é? E quais as funções serão destinadas a esse serviço? Bom, veja, expandir, eu não diria expandir, eu diria que, de certo modo, oficializa, dá uma perspectiva oficial a algo que já acontece, que é a presença ativa das mulheres na pastoral, na evangelização da igreja. Então eu acho que não vai se expandir, mas se cria uma visibilidade oficial disso. Agora, que funções serão destinadas a esse serviço? Eleitor e acólito. São ministérios de eleitor e ministério de acólito. São as duas funções, os dois únicos ministérios que a igreja tem, que são instituídos e que são espaços que os leigos assumem e colaboram na missão da igreja de evangelizar, né? No seu papel de leigos, protagonistas da evangelização. Agora, como eu disse, a dificuldade é saber se isso vai ser posto em prática realmente. Ou seja, se vai se celebrar a instituição desses ritos. Porque o documento diz, e o Código de Direito Canônico também diz, que cada conferência episcopal, ou seja, cada país com os bispos do seu país, pode estabelecer as normas e os critérios de como isso vai se dar. Né? Então, assim, eu não tive tempo, eu não pesquisei no Brasil se existe uma normatização sobre isso. Se alguém souber e quiser me mandar, pode mandar, que depois eu posso compartilhar com todo mundo. Mas cada conferência episcopal estabelece os critérios, né, inclusive de idade, de condições, ou seja, se a pessoa tem que ser uma pessoa que tem preencher certos requisitos em relação à sua vida pessoal, à sua vida pastoral, que ela possa então assumir esses ministérios, né? Um conjunto de critérios, se é preciso um tempo de preparação, como é esse tempo de preparação, quanto tempo deve ser essa preparação e o que deve acontecer nessa preparação, tudo isso, cada conferência episcopal é responsável de organizar. Né? Como só era dado a homens, eu não sei, por exemplo, e como se no Brasil eu não conheço nenhum lugar que homens leigos receberam, eu só conheço homens que se preparavam para o ministério ordenado. Então esses homens vinham na preparação de seminário, né? Curso de filosofia, curso de teologia, vida no seminário, formação no seminário, terminou esse caminho, recebe o leitorato, acolitato, diaconato, presbiterato, né? Então faz o caminho. Então esses aqui têm um caminho de preparação longo. Agora, como esses ministérios são para os leigos, né? Então a questão é que tipo de preparação deve ser feita? Há alguma preparação? Quanto tempo? Que tipo? De que forma? Onde? Então isso também o documento ele não trata disso. Cada conferência episcopal é livre para organizar esse processo, né, em relação aos ministérios de leitor e de acólito. Bom, Guido, sim, cada ordinário do local poderá fazer ou não. Porque não é obrigado, não é um ministério que é obrigado a existir, a acontecer. A igreja tem esses ministérios. Podem ser instituídos ou não. Depende do bispo do local. E como eu disse, e depende da normatização que é colocada pela conferência episcopal para cada região. Não é? Pois é, Galdino, eu não sei como funciona, como foi esse processo. Né? Entendo. Bom, como eu disse, depende do ordinário do local. Né? Eu não tenho conhecimento, eu pesquisei rapidamente, mas não encontrei se existe alguma norma já pela CNBB, né, a Conferência dos Bispos do Brasil, alguma norma sobre o processo para que leigos sejam instituídos leitores e acólitos nas comunidades. Não sei. E o ordinário do local, ou seja, o bispo, não é? De cada diocese, ele pode ou não fazer isso. Por exemplo, a nossa diocese, a diocese de Mossoró, há poucos anos é que veio ter, por exemplo, o diaconato permanente, que é um ministério ordenado, que é dado a homens que
que pode ser dado a homens que não vão ser padres. E por causa disso também podem ser homens casados que podem ser diáconos, para exercer um ministério específico na igreja. Né? Há poucos anos a nossa diocese passou a ordenar diáconos permanentes, não é? Porque até alguns anos atrás não tinha, porque os bispos anteriores não viam necessidade e não se preocuparam, não se interessaram, ou não acharam necessário, ou não tinham as condições na época para isso. Né? E agora, no Ministério de Dom Mariana, aqui nós passamos a ter diáconos permanentes. A mesma coisa vale para o Ministério de Leitor e de Acólito. O bispo também é aquele que vai pensar se é necessário, né, se isso vai colaborar para a vida pastoral da igreja, se isso vai ser útil para a vida pastoral da igreja, ter pessoas, leigos e leigas, que recebam de maneira oficial, né, instituída, esses ministérios. Aí vai depender do bispo de cada local. E para fazer isso deverá ter todo um processo, por mais simples que seja, mas deve ter um processo de preparação. Sim, Felipe, é verdade. Eu acho também que não tem leigos no Brasil, fora de seminaristas, que tenham recebido o ministério de leitor e de acólito. Agora sim, existem ritos de celebrações que os leigos podem fazer bênção e tudo, mesmo sem ser ministros, mesmo sem ter o ministério de leitor ou de acólito, é verdade. A CNBB tem ritos de bênção própria para que leigos façam, independente deles serem ministros instituídos ou não. Por isso que eu digo, eu não sei se na prática isso vai pegar. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal na internet ficou muito alvoroçado com essa notícia, achando que agora vai mudar tudo na igreja, agora as mulheres... Não, gente. Na verdade, é o que já se faz. Só que a gente não conhecia que esses ministérios podiam ser dados de maneira estável, ou seja, uma pessoa recebe o ministério de eleitor e ele é instituído eleitor de maneira estável. Ele vai ter de maneira oficial essa missão na comunidade, de exercer o ministério do leitorato. Como a mesma coisa acontece para o ministério de acólito. Né? Não sei, Felipe, se a gente vai conseguir avanços, né, na congregação do culto divino. Não sei. Mas como é norma da igreja estabelecida pelo Papa, eles vão ter que estabelecer alguma coisa. Agora, se depois isso vai ser posto em prática, como eu disse, é a questão. Né? Por isso que eu acho que eu vou responder aqui já algumas questões de implícita, inclusive. Né? Inclusive perguntar, o bispo da Diocese de Mossoró já se pronunciou? Não que eu saiba, Dom Mariano não disse nada sobre isso. Porque, como eu disse, isso é uma questão muito simples, na verdade. Por um lado, porque o Papa ampliou o acesso ao ministério de leitor e de acólito para as mulheres. Porque, como é para os leigos, elas também podem, como na prática já fazem, elas também poderão ser instituídas, se assim for, né, o bispo local achar importante, necessário estabelecer isso. Mas não é uma mudança radical no sentido prático. No sentido prático não muda muita coisa, na verdade. Né? É significativo no sentido simbólico o fato de oficialmente a igreja dizer que as mulheres podem assumir esses ministérios. Né? Então, ainda aqui algumas perguntas. Não, outra pergunta que foi a Priscila que mandou. Não quer dizer que só as mulheres podem ler agora. Né? Não é isso. Né? Não tem nada a ver com isso. São ministérios que a igreja tem e, como eu expliquei aqui, cada um tem um papel importante. Veja, gente, esses ministérios eles são interessantes porque eles mostram a igreja ministerial, ou seja, a igreja formada por diversos carismas e serviços. Eu acharia interessante ter pessoas que têm esses ministérios. Agora, pôr em prática isso pode ser complicado. Por quê? Primeiro, nós temos um risco hoje, né, que é o risco do clericalismo. Né? O que é o clericalismo? São pessoas leigos que recebam o ministério instituído de leitor de acólito e achem que agora são religiosos, são como se fossem ministros ordenados, padres, diáconos, bispos, né?
é a história do, infelizmente, da ideia de uma espécie de status, de poder, e não é. Né? É um ministério, é uma missão. Assim como eu acho que foi na CNBB, o Diretório Nacional de Catequese, acho que saiu novo agora, mas tinha, não lembro se agora saiu novo agora, mas o último diretório de catequese do Brasil propunha estabelecer o ministério no Brasil de catequista, ou seja, os catequistas serem investidos oficialmente com a missão de catequista, por meio de um rito, uma celebração onde o catequista recebe da comunidade a missão de ser catequista. Então veja, o Diretório Nacional de Catequese propunha um rito para estabelecer a missão de catequista na comunidade. É tão importante que é a missão de catequista. Né? Mas é uma missão leiga, ou seja, de homens e mulheres que assumem uma missão, colaboram como membros da igreja com a missão da igreja como um todo, né? No seu papel de anunciar o evangelho. Então, a mudança, ela não é, como se na prática, vai depender do ordinário local querer estabelecer a celebração desse rito para os leigos. Porque pastoralmente já acontece, ou seja, na prática, os leigos leem, os leigos cantam, os leigos distribuem a comunhão, não é? Os leigos levam a comunhão para os doentes, os leigos fazem a catequese, ou seja, na prática os leigos assumem a missão evangelizadora nas comunidades. Estabelecer o rito de instituição disso, não é? Estabelecer a implícita de mandar uma carta para cada um, bom, vai dar trabalho. As dioceses estabelecerem oficialmente o ministério para essas pessoas, né, não sei, é muita gente. Se for dar para todo mundo, é muita gente, né, para fazer. E se for dar para alguns, pode criar uma separação dos que são e não são instituídos. Então você cria que toda uma situação pastoralmente tem que ser pensada. Né? Por isso que eu não sei se vai ser posto em prática como se propõe. Uma outra questão que apareceu, que eu acho importante tocar, só para esclarecer. Gente, essa questão do acolitato, por exemplo, aberto para as mulheres, não tem nada a ver com a questão de ordenar mulheres padres, presbíteras. Não é? São duas coisas totalmente diferentes. Algumas pessoas acharam que isso poderia ser uma abertura para a ordenação de mulheres como presbíteras. Não, não é. Porque o ministério de leitor, ele não está ligado no sentido assim, obrigatoriamente, quem se torna leitor vai se tornar padre. Não. É um ministério leigo. Um leigo recebe o ministério de leitor e será leitor. Pronto. Agora, as pessoas que estão se preparando para ser padres, seminaristas, eles recebem o ministério de leitor no seu processo de preparação. Como uma missão, que faz parte da sua missão, que vai fazer parte da sua missão como padre. Mas é um ministério leigo, ele recebe como leigo, o seminarista recebe como leigo. Se o seminarista não se tornar padre, ele continuará sendo leitor. Ele continuará tendo o ministério de leitor, mesmo sem ser padre. Se tornar padre. Entendem? Então, uma coisa não está ligada à outra. Você pode se tornar leitor e não se tornar padre. Ok? São duas coisas separadas. Né? E uma outra pergunta, essa questão de ministério instituído de acólito e leitor. Quer dizer que o acólito e o leitor vão viver o celibato como os padres? Não. É um ministério leigo. O leitor e o acólito são casados, têm sua vida, né? Não tem a história de viver celibato, nada disso não. Tá certo? O celibato é estabelecido para o ministério ordenado. Né? Diácono, padre e bispo. Sendo que no diácono você pode ter os diáconos celibatários e os diáconos casados, no caso os diáconos permanentes. Podem ser casados. Né? Deixa eu ver aqui quem mais. Perguntas. Estou tentando responder todas as perguntas, né, que o tempo está passando e eu não quero passar de 1 hora de conversa com vocês. Tá bom? Aqui está lembrando, né? Paulinha Dantas, minha esposa, que está acompanhando, está lembrando, né, que o ponto principal é a visibilidade, que embora a mulher já exista a função, não era reconhecida pela instituição. Exatamente. Eu acho que o sentido simbólico é o mais importante. Né?
nesse documento, dessa visibilidade. Agora, a prática já existe, as mulheres elas assumem as missões. Eu pessoalmente, é a minha opinião, certo, gente? Eu acharia interessante que se pudesse dar esse ministério realmente de maneira instituída aos leigos e leigas, né? De maneira realmente estável, como diz o Código de Direito Canônico e como o motu próprio agora abre para as mulheres, né? Mas é uma coisa que, como eu disse, vai depender, tem que ter uma normatização local para estabelecer como isso deve acontecer, quais os critérios e que questões vão estar envolvidas. E eu não conheço, repito, aqui no Brasil, nenhuma normatização sobre isso. Né? Se tem, eu não tive acesso. Eu pesquisei rapidamente, não encontrei. Se alguém tiver, né, algum documento da CNBB, algum documento que trate da instituição de leitor e acólito para leigos, ou seja, como deve ser o processo de preparação, idade, que alguém perguntou aqui, e, né, deve ter um critério também de idade, né, eu não sei se tem. E nem sei se virá a ter, porque na prática pastoral concreta, os leigos e leigas já fazem isso, já assumem a missão na comunidade. Então, dar um ministério instituído talvez não seja interessante, e os bispos no Brasil não acham interessante fazer isso, por causa, como eu falei há pouco, do perigo do certo clericalismo, que algumas pessoas podem achar que agora que é um leitor instituído, querer andar de camisa eclesiástica, né, igual os padres, né, de golinha, ou usar um hábito, ou começar a criar coisas. Né? Talvez se tenha medo de pessoas seguirem por esse caminho aí meio confuso, mas não sei. Na verdade, não sei. Como isso é novo, e eu não conversei com nenhum bispo sobre isso, nunca troquei ideia com nenhum bispo, bati um papo com nenhum bispo para perguntar a eles sobre isso, o que é que eles acham. Então agora eu não tenho como dizer a vocês. Né? O meu interesse aqui nessa live era explicar para vocês esse moto, tirar essas dúvidas, deixar claro o que é, que não é uma revolução na igreja, é uma coisa muito simples, mas importante por outro lado, significativa por um outro lado, né? E que a gente tem que observar isso aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui pra gente. Alguma pergunta que eu não tenha respondido. Acho que as perguntas que chegaram antes eu já respondi. E aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui nos comentários de vocês. Guido, me diz aí. Guido está dizendo aqui que a idade deve ser com mínimo 25 anos. Me diz aí, Guido, essa informação, você tem algum documento da CNBB, alguma coisa que fala sobre isso? Ou isso foi no local onde você fez o curso, que você disse que fez uma preparação para ser ministro instituído, mas que nunca aconteceu, você nunca recebeu a instituição? Me diz aí, né, pode mandar aqui ou pode mandar depois no privado, tá certo? Eu agradeço. Se você puder me dar essa informação. Porque eu não tenho essa informação. Se isso foi estabelecido pelo bispo local, dessa cidade, ou seja, for ordinário do local, ou se é uma normatização da Conferência dos Bispos do Brasil, por favor, passe aí que é legal, tá certo? A gente depois compartilha. Chamando o Mariano para esclarecer isso? Não sei. Eu vou ver se eu consulto ele pessoalmente primeiro, pergunto alguma coisa. Se ele topar, né, quem sabe. Bom, parece que ninguém tem mais perguntas. Eu acho que eu consegui então esgotar aqui o nosso tema, não é? Opa, peraí, estão me chamando a atenção aqui. É Guido e Galdino, eu estou confundindo, porque foi o Galdino que falou que se preparou. Obrigado aí por me avisar, tá certo? É o Galdino que estava se preparando para receber o ministério instituído e não recebeu. Mas tanto para o Galdino como para o Guido, se vocês tiverem algum documento, alguma coisa, por favor, né, mande aí para mim essa informação, porque eu não encontrei. Eu pesquisei rapidamente aqui, mas não consegui encontrar. Eu não tive tempo de pesquisar mais a fundo. Se vocês tiverem essa informação, já ajuda a gente. Tá bom? Para a gente ter melhor conhecimento de como essa situação tá. Ok? Bom, gente, então chegando aqui no final, quero só pedir a vocês, né, que quem não segue o nosso canal no YouTube, se puder, vai lá, né, ou aqui no YouTube, que vai estar no YouTube, né, no nosso canal do YouTube,
se inscreve no canal, toca no sininho, dá um joinha no vídeo também no YouTube, tá bom? Nosso canal está crescendo aos pouquinhos no YouTube, faz um tempo que eu não... Esse período de férias agora eu parei um pouco de postar vídeo porque eu tive muitas outras ocupações e acabei parando, mas vamos voltar a colocar os vídeos no YouTube também. Então, curte lá o nosso canal, segue nossas redes sociais. A gente quer fazer esse diálogo, né, tentar trazer essa reflexão teológica mais próximo da gente. A proposta de um Teólogo é Preciso é fazer essa reflexão teológica de maneira que a gente torne mais acessível. E também comentem, gente, dê sugestões de tema, dicas. A gente está aqui aberto às propostas que nos ajudam em construindo esse caminho construindo diálogo com vocês, tá bom? Então, no YouTube, Teólogo é Preciso, no Instagram também, Teólogo é Preciso, siga nossas redes sociais, no Facebook também temos a página Teólogo é Preciso, no Facebook, ok? Pode seguir a gente lá também, a gente vai então fazendo essa troca de ideias, esse bate-papo legal. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora, acompanhar essa conversa, né? E a gente se encontra na próxima, pessoal, tá bom? Um abraço para todos e até mais.